Desde tempos imemoriais, a humanidade contempla os céus com fascínio, temor e desejo de compreender os mistérios que ali se desdobram. Os luminares sempre foram, para os antigos, não apenas fontes de luz, mas símbolos de ordem, propósito e revelação. Milênios de especulação se acumularam em inúmeras tradições, mitos, religiões e ciências humanas, tentando decifrar a natureza, o destino e o significado dos astros. Um exemplo contemporâneo desse fascínio é o fenômeno conhecido como 3I Atlas, objeto que está gerando debates incansáveis entre astrônomos, estudiosos e entusiastas de diversas vertentes do conhecimento, incluindo física, astronomia, metafísica e religião. Discute-se o seu tamanho, sua origem e sua rota. Contudo, para além da superfície científica, muitos percebem nele algo mais profundo. Incontáveis teorias foram formuladas, mas, curiosamente, nenhuma delas conseguiu se aproximar da verdade que o Criador, Deus de Israel, revelou nas Escrituras. A primeira e mais essencial verdade que a humanidade moderna negligencia é o propósito original da criação celestial. A Bíblia é clara ao declarar que os astros não existem apenas como corpos físicos, mas como sinais e indicadores de tempos determinados, ditando eventos espirituais e históricos, como está registrado em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O que os telescópios modernos captam não passa de uma sombra, uma representação gráfica de realidades espirituais que nossos olhos físicos não conseguem apreender integralmente. O conhecimento antigo, transmitido por gerações de sábios israelitas, foi perdido ou corrompido, substituído por sistemas astrológicos esotéricos que, ainda que tentassem preservar a ideia da influência celestial, desviaram o foco da verdade divina, contaminando, inclusive, o pensamento cristão. Por outro lado, as teorias científicas modernas, com suas complexas, exorbitantes, incompreensíveis e incomensuráveis teorias e equações, num exercício de contínua e exacerbada arrogância, tentam desvincular o espaço do seu caráter informativo, tratando os astros como meros objetos físicos, sem conexão espiritual e profética. Os astros, portanto, não são meros corpos físicos, são marcadores de ciclos, testemunhas e mensageiros da vontade divina. A ciência moderna, em sua ânsia por mensurar o universo, vê apenas o invólucro material dessas realidades. O sentido espiritual, porém, permanece invisível aos instrumentos. Sob a ótica da metafísica e do conhecimento religioso evoluído da antiguidade, o 3I Atlas emerge como um sinal profético inequívoco, conectando os céus modernos às narrativas sagradas do passado. A primeira grande lição é a perda do entendimento original sobre o propósito da criação celestial, um conhecimento que os antigos possuíam. O firmamento é um cronômetro divino, e os astros, instrumentos de orientação e advertência que movem-se segundo a vontade do Criador. Cada fenômeno, cada deslocamento de estrela ou cometa, obedece a um propósito que ultrapassa o cálculo humano. Como alertava o livro de Gênesis, os luminares foram criados para marcar tempos e servir como sinais, indicando acontecimentos que deveriam orientar a humanidade sobre o passado, o presente e o futuro. O que observamos hoje através de telescópios é apenas uma representação física de uma realidade espiritual mais profunda, que exige discernimento. O 3I Atlas, quando lido sob a ótica da antiga sabedoria e das Escrituras, deixa de ser apenas um corpo celeste e passa a ser compreendido como um sinal profético, um mensageiro silencioso que conecta o presente às narrativas do passado.
Essa incapacidade em discernir a essência do fenômeno é o sintoma de uma crise epistemológica profunda. Perdemos a chave de leitura do cosmos. Infelizmente, a ciência pós-moderna insiste em tratar o universo como um ambiente meramente mecânico, ignorando a fonte primordial do conhecimento que os antigos possuíam. Assim, o espaço perdeu sua função de guia espiritual e passou a ser apenas um laboratório físico, sujeito a interpretações cada vez mais fragmentadas e antimetafísicas. É nesse contexto que se torna evidente a necessidade de revisitar as tradições antigas, entender a função espiritual dos astros e reconhecer que o 3i Atlas não é um objeto qualquer, mas um indicador profético diretamente relacionado às narrativas bíblicas. Entre as narrativas mais antigas que tratam da relação entre o homem e os céus, destaca-se a construção da Torre de Babel. Esta representa o primeiro grande desafio humano à ordem divina, um projeto arquitetônico e tecnológico destinado a desafiar a soberania do Criador. Construída por Cam e seus filhos, a torre não era apenas um zigurate. Era uma torre de lançamento híbrida, tecnológica e espiritual, cuja tecnologia foi fornecida decorrente de um pacto pelos anjos rebeldes chefiados por Satanás. O livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, registra sua intenção. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A torre não foi apenas um edifício, foi o primeiro projeto humano que buscou subverter a ordem divina, um esforço de dominar as alturas, tanto no sentido espiritual quanto no material. As tradições antigas, hebraicas, babilônicas, egípcias e mesoamericanas preservam ecos dessa ruptura. Todas falam de deuses, anjos ou seres que vieram do alto, trazendo ciência, fogo ou poder. Esses relatos podem ser compreendidos como fragmentos de uma história maior, onde o homem, desejando ser como Deus, ultrapassou fronteiras que não lhe eram permitidas. E assim, cada tentativa de reconexão ilegítima entre o céu e a terra foi seguida por juízo e dispersão. A tecnologia empregada na torre envolvia manipulação de antimatéria, forças antigravitacionais e plasma, que permitiam manipular formas, produzir combustíveis, gases e oxigênio, capazes de movimentar veículos dimensionais que acessavam planos superiores, sendo o Sol o único ponto de passagem viável entre os mundos. A intervenção divina resultou na destruição da torre e na confusão das línguas, impedindo que os camitas pudessem ter o total controle sobre o destino de todos os povos e nações, de forma inquestionável e absoluta. No entanto, eles tiveram êxito em se estabelecer em um limiar espiritual, obtendo relativo sucesso ao conseguirem se manter em uma plataforma flutuante no espaço sideral, enganosamente sendo identificada como nave-mãe, planeta Nibiru, planeta X ou Hercóbulos, mantendo comunicação, influência e controle parcial e restrito sobre a Terra durante aproximadamente 4.000 anos, produzindo e utilizando pequenos veículos espirituais de apoio que se reabasteciam no Sol, produzidos inclusive com a cooperação de muitos aqui na Terra, para realizar contatos com seus súditos, com quem estivesse susceptível a ser cooptado ou com simpatizantes dessa manifestação de controle e poder, inclusive imitando as hostes celestiais do Criador, promovendo assim o engano e a confusão, levando à perdição aqueles que preferiram se afastar da verdade que está nas Escrituras cristãs, mas, claro, com a permissão do Criador para atender seus propósitos escatológicos. Ao longo do tempo, construíram bases subterrâneas, de apoio e logística, com acesso por terra ou aquático, sendo inclusive algumas com a cooperação de governos, de forma secreta, altamente vigiadas.
Assim, os registros de interações celestiais presentes em diversas civilizações, como carros de fogo, ou tronos celestiais de diversas mitologias e épocas, podem ser compreendidos como manifestações desses veículos dimensionais e das visitas limitadas daqueles que primeiramente ambicionaram esse poder e controle: Cam e seus filhos, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Com a evolução e desenvolvimento do conhecimento humano e da perda do conhecimento espiritual, esses veículos passaram a ser conhecidos como OVNIs, naves alienígenas, e seus habitantes como aliens ou extraterrestres, ou seja, apenas mudou a retórica, adequando-a ao estágio cognitivo que se encontrava a humanidade, mas sustentando o mesmo engano. O profeta Jeremias, no livro que recebe seu nome, acrescenta: Eis que eu sou contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te farei rolar das rochas e te tornarei um monte queimado. Conforme o capítulo 51, versículo 25. A Babilônia, originalmente concebida na antiga cidade de Eridu, no sul da Suméria, no século 22 a.C., estabelecida com sua torre monumental, outrora devastada, nomeada como Babil pelos sumérios, significando porta dos deuses, posteriormente ressurgiu e ascendeu à supremacia com uma arrogância tão grandiosa que atraiu a atenção irada dos profetas hebreus, que predisseram para a metrópole, que recebeu o mesmo nome, no norte da Suméria, um destino de aniquilação total, uma ruína inabitável por todas as gerações e um castigo comparável ao fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. No entanto, a história, em sua cronologia implacável, pareceu inicialmente contradizer a severidade das Escrituras. Essa discrepância sugere que a profecia de Isaías e Jeremias sobre a destruição total não visava primariamente a cidade de tijolos e argamassa no rio Eufrates, na Mesopotâmia, controlada pelos caldeus no século 6 a.C., a Babilônia de Nabucodonosor, que era apenas uma réplica da Babilônia da Torre de Babel, a qual uma parte já estava nos ares, tornando-se o centro de operação e estratégia da mesma na Terra, tal como a Suíça, que atualmente exerce esse papel. Em vez disso, essa condenação foi transferida para a escatologia, ou seja, para o tempo do fim. O juízo severo se reservou para a Babilônia futura ou mística, uma entidade que transcende a geografia. No livro de Apocalipse, esta é a figura de Babilônia a Grande, conforme capítulo 17, versículo 5, que simboliza a cidade flutuante, bem como o seu sistema religioso, político e econômico ímpio que dominou o mundo nos últimos milênios. Essa Babilônia figurada, que também é física, sim, está reservada para o juízo final, sendo sua destruição completa súbita e executada pelo fogo divino, vindo em uma só hora, conforme Apocalipse capítulo 18, versículo 10, cumprindo finalmente o destino de aniquilação predito pelos antigos profetas. Essas palavras não se restringem a um território geográfico. A montanha destruidora representa sistemas de poder e de corrupção espiritual que se levantam contra a ordem divina. Sua queda, portanto, não é apenas política, mas também cósmica, um evento que abala tanto a Terra quanto os céus. O objeto astronômico não está viajando por vontade própria, mas está sendo obrigado a fugir e retornar ao ponto de origem, através do Sol, o portal dimensional, devido à força cósmica que o abate. Ele é a Babilônia nos céus sendo destruída. Isso é o indicativo profético de que esse domínio milenar está chegando ao fim. O fato de ele estar indo em direção ao Sol não é um fenômeno casual, mas sim a manifestação da execução de um juízo divino, confirmando a narrativa das Escrituras sobre a queda da Babilônia.
Isso confirma o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que a Babilônia cairá e será queimada por um fogo vindo dos céus, virando um grande monte ardente que desce à terra, tanto de forma literal como figurativa. A destruição da Babilônia se manifesta não apenas na terra, mas também nos céus, refletindo a dimensão espiritual do juízo divino. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 e 3, declara: caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios e esconderijo de todo espírito imundo, porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. A intensidade e a rapidez do juízo também são destacadas em Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e ela será queimada no fogo. O livro de Apocalipse, no capítulo 8, versículo 8, que menciona uma grande montanha ardente caindo dos céus, diz o seguinte: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E no capítulo 18, versículos 9 e 10, declara: Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e se lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe, apavorados com o tormento dela, e gritarão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Diante deste quadro, a vigilância se torna imperativa. Jesus Cristo orienta os fiéis a observarem os sinais celestes. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. E vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. O céu, assim, funciona como um livro de sinais, no qual o 3i Atlas ocupa papel central. A humanidade deve reconhecer que os astrônomos e instituições que controlam informações espaciais muitas vezes silenciaram dados sobre fenômenos como o 3i Atlas, revelando a tensão entre o conhecimento perdido e o cumprimento profético. Esse objeto é, portanto, um indicativo de ajuste de contas cósmico, um chamado à vigilância e à compreensão espiritual que integra ciência, história e profecia. O ensaio aqui se integra à visão profética, reafirmando que não é apenas um corpo celeste, mas a Babilônia celestial abatida, sinal do cumprimento das Escrituras que descrevem a destruição da Babilônia de forma que se alinha à trajetória do cometa, representando a intervenção direta do Criador na ordem cósmica. O chamado à vigilância permanece essencial. A observação dos céus deve ser espiritual e reflexiva, integrando ciência e metafísica, história e profecia. O 3i Atlas nos adverte sobre a necessidade de reconectar a humanidade com a sabedoria antiga, interpretando os luminares como guias divinos e sinais de tempos determinados. A aproximação do cometa ao Sol evidencia a iminência do cumprimento profético, chamando-nos a discernir e vigiar com atenção. A conclusão que emerge é que os céus são, desde sua criação, um livro aberto de sinais, e o 3i Atlas representa uma página desse livro, informando sobre o juízo da Babilônia celestial, a necessidade de vigilância e a conexão entre plano espiritual e material. O retorno do cometa ao Sol, o cumprimento das profecias e a advertência de Jesus sobre a observação dos tempos demonstram que os astros não são apenas corpos físicos, mas veículos de orientação espiritual, confirmando que o cosmos é uma manifestação da ordem divina e que os sinais dos céus devem ser interpretados com discernimento e fé.
Assim, somos convocados a reconhecer que o universo é simultaneamente físico, espiritual e profético. A ciência, quando desvinculada da metafísica, perde a capacidade de compreender essa dimensão, e o conhecimento antigo israelita torna-se essencial para restaurar a percepção correta dos sinais. A queda da Babilônia celestial e o papel do cometa demonstram que o Criador mantém controle absoluto sobre todos os planos de existência, reafirmando que os astros servem de guia perene para aqueles que buscam compreender a verdade e o propósito divino. Os céus sempre falaram. A queda da Babilônia nos céus e do sistema que a representa aqui na terra é iminente. Creio que da expulsão da Babilônia no plano celeste até a sua precipitação, como uma montanha ardente atingindo algum lugar na terra, haverá um interregno, o qual ela ainda tentará, depois de ser descortinada e manifestada a todos, manter-se sustentada nos ares pelas tecnologias aeroespaciais, integradas às suas estruturas e com os recursos captados em todo o tempo de sua existência por pelo menos 3 anos e meio, período o qual será adotada uma retórica mais agressiva, apelativa e eivada de subterfúgios esotéricos, dando início ao grande engano, um verdadeiro canto da sereia. Já estamos no início das dores de parto, entrando na 70ª e última semana da profecia do profeta Daniel. O tempo da vigília começou, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ajude-nos nessa empreitada, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhe para que possamos continuar oferecendo conteúdos de discernimento. Muito obrigado.